Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos aqui na lição que fala do inserimento, da estadia, do tempo em que o povo de Israel ficou no Egito. Tempo esse que se inicia ali no período dos 7 anos de fartura que está diante do povo de Israel, onde na verdade toda a terra sofreu muito com aquela fome. É interessante, irmãos, que eu estava observando esse livro, Escavando a Verdade, e aqui tem uma parte que faz menção sobre o sonho que Faraó teve das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E observe o que é que diz aqui, ó. No Livro dos Mortos, a famosa peça de literatura egípcia antiga, Osíris é representado no momento como um inválido acompanhado por 7 vacas magras, que seria o emblema da fome. O túmulo de Nefertari, no Vale das Rainhas, é ornamentado com um desenho de 7 vacas e um touro celebrando a fartura de alimento trazida por Hathor. Isso nos faz entender que aquele sonho de Nabucodonosor, aquele sonho de Faraó que ele teve, das 7 vacas magras, tem a ver com alguma entidade divina da qual eles acreditavam. E na parte anterior, tem essa partezinha aqui, que tem esse achado escrito, que aqui diz assim, ó. O sonho de Faraó mostrava 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas magras. Essa imagem parece fazer referência à deusa Hathor, que era representada por uma vaca celestial. Era uma das mais importantes divindades do panteão egípcio, pois entre todas as outras coisas, ela era o símbolo da alimentação. Ou seja, entre outras coisas, ela representava aquilo. Aí você lembra a alimentação, vaca e o sonho de Faraó. Nesse período, então, foi o período que Jacó foi para lá com todo o seu povo. O texto fala, irmãos, que ali eles inicialmente eram 70 almas. E, claro, a expressão 70 almas tem a ver com 70 pessoas. E é interessante essa significação que é dada por alma, para que alguém pense em vida após a morte, ou alma que se separa do corpo, se desmaterializa e sobrevive. O sentido de alma na Bíblia sempre tem a ver com pessoa, com sangue, com vida. E aqui, quando fala 70 almas, está falando de fato de 70 pessoas. Jacó e todos os seus. Eles começaram com aquela quantidade de pessoas ali, e o texto sagrado fala, irmãos, que eles aumentaram em tão grande número que passou de uma quantidade sobre os egípcios. O texto sagrado fala aqui no verso 5, do capítulo 1 de Êxodo, esses são os chefes dos clãs. Estou com um livro de números aqui, perdão. Deixa eu voltar aqui. Estava com números abertos para fazer uma leitura do texto. Aqui, 1 verso 5 diz assim, ó. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes, essa é a tradução, mas na Ferreira de Almeida fala 70 almas, ou 70 pessoas, incluindo José, que já estava ali. Então, assim, todo aquele povo permaneceu ali, e ele cresceu, ele se numerou ali mesmo, de acordo com o Números capítulo 1 e o verso 46, fala que existia cerca de 603 mil homens e 550 pessoas. Então tinha muitos homens de fato, e não 600 famílias, eram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Patriarcas e Profetas, quando faz menção sobre essa totalidade, na página 200 da edição antiga, ela fala ali tinha mais de 2 milhões de pessoas. Então é notório perceber que o próprio Faraó ficou realmente espantado com o crescimento do povo de Israel. E eles estavam tão grandes que eles tinham receio que eles viessem a se assenhorar, ou seja, viessem matar aquelas pessoas e se assenhorassem da terra. Coisa que acontece quando eles acabam colocando pessoas má. Quando o texto fala assim, e veio um faraó que não conhecia José, é no sentido de que não fez menção de que por conta de José o Egito prevaleceu. O Egito continuou vivo por causa do sonho que foi decifrado e do cuidado da qual José administrou com o Egito ali. Na verdade, não só o Egito, mas toda a terra foi alimentada por conta da maneira como Deus usou José na interpretação do sonho para com Faraó e também na maneira de administrar todo o trigo que era ali de fato separado, guardado em celeiros. E aí eles venderam para manter a terra em uma condição favorável. Diante disso, o povo veio crescendo, mas agora o povo de Israel que estava lá no Egito e cresceu muito, acabou sendo escravizado pelo povo do Egito. E essa escravidão fez com que eles sofressem muito. É aí onde entra o verso para memorizar, que diz assim: os filhos de Israel gemiam, ou seja, eles sentiam grande dor, grande angústia, grande desconforto
pela maneira como as pessoas o tratavam. E o texto discorre dizendo que eles se tornaram escravos e, embora essa situação parecesse dar um senso de que Deus tinha se esquecido, Deus estava com o povo. E quanto mais eles eram oprimidos, o texto sagrado fala que mais eles ainda cresciam. A fecundidade que Deus tinha dado aos nossos primeiros pais logo após criá-los, ela foi perdurável, ela permaneceu. E aqui, com Jacó e seus filhos, com todos o povo de Israel, eles de fato cresceram em grande número. Esse povo lá permaneceu em uma condição bem desfavorável, porém Deus não se esqueceu deles. E ele deixou com que passasse ali agora mais uns 40 anos, e quando Moisés estava com 80 anos e foi chamado para ir para lá, esse foi o período de desafio de Moisés diante da corte. Claro, a gente ainda vai falar um pouco sobre o seu nascimento. A gente está fazendo aqui uma rápida introdução para entender de fato melhor sobre essa causa. A pergunta 2 diz assim, ó, em Êxodo 8, 8 a 11, qual era a condição do povo de Israel ali? Eles de fato eram escravos e submeteram a uma situação bem servil, bem triste, uma situação de grande tormento, de angústia. O povo, eles faziam muitos males ao povo de Israel, de maneira que a sua dor chegou até Deus e Deus então correspondeu. E a resposta veio através do libertador chamado Moisés, que nós vamos estudar um pouco sobre ele mais adiante. Mas para a gente fechar aqui, uma coisa que eu quero deixar bem claro: por mais que pareça angustiante uma situação que a gente vinha passar, parece até aos nossos olhos que Deus deu as costas, ou que ele se esqueceu. Provavelmente os israelitas poderiam pensar isso aqui, mas Deus nunca deixou de dar assistência ao seu povo. Ele sempre mostrou-se presente em meio à tribulação e à angústia. Deus nunca deixou com que o povo sofresse por muito tempo. Embora assim como a abundância vinha por pouco tempo, a maldade também não perduraria. Só que, claro, quando se passa pela dor, pela angústia, a sensação nossa é que, pela vontade de que aquilo passe logo, aquilo está demorando muito. E quando vem a fartura, muitos acabam se esquecendo da bondade, do cuidado, da misericórdia de Deus em relação àquilo que Ele está nos fornecendo. E aqui a gente entende que, diante de toda essa situação, Deus não deixou o seu povo desamparado. Então, diante disso, vem um menino chamado Moisés, que vamos estudar um pouco sobre ele, o seu nascimento, as parteiras, a maneira como ela cuidou dele, como tudo aquilo foi feito. Em suma, Deus nunca deixou de fazer parte da história do povo de Deus. Ele sempre intervia e, no momento exato, ele então levantaria e se colocaria diante do povo para ajudá-los. Sempre foi assim, sempre é assim e sempre será assim quando a história deste mundo estiver chegando ao fim. Que a nossa fé esteja sempre fortalecida e, mesmo em meio à adversidade, possamos continuar crendo que Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu cuidado e, acima de tudo, pela certeza de que o Senhor não nos abandona. Assim como foi com o povo de Israel no Egito, assim também é conosco hoje. Que nós não venhamos fraquejar em nossa fé e que possamos permanecer firmes em tuas promessas, pois sabemos que o Senhor sempre cumpre de acordo com a tua vontade, no teu tempo e para o teu louvor. Dá-nos o perdão, Pai, por nossa incredulidade às vezes e nos dá a bênção da tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia, uma boa semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.